Ok. Boa noite a todos os companheiros que nos assistem, hoje na terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, e todos aqueles que estarão conosco posteriormente, através do Zoom, através do YouTube, das mídias sociais. Hoje, então, nós estamos recebendo mais uma vez, aqui no Memico Quitlam, o companheiro Aloísio Elias. O Aloísio é do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e ele traz o tema Os Falsos Profetas. Muito obrigada. Nós vamos passar a palavra para o Fábio, que fará a leitura inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Boa noite, Aloísio. Mais uma vez, muito obrigado. Faz o livro do texto 92, Objetivo da Fé, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro 1:9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular em si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não se realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando a eliminação do espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Queridos amigos, convido a todos a acalmarmos nossa mente, a apaziguar nosso coração, em estado de oração, agradecer ao Mestre Jesus, nossa querida mentora Meimei, aos espíritos aqui presentes, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, e nos iluminem, nos envolvam em ambiente de paz, luz, discernimento, para que possamos compreender o máximo possível da palestra a ser proferida, e agradecer ao nosso querido palestrante que se dispôs, com todo carinho, com todo amor, trazer um pouco de seu conhecimento para nós. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Luísio, com você. Bom, boa noite a todos. Eu perdi um pouco a imagem de vocês aqui, mas eu espero que estejam todos me ouvindo. Estão me ouvindo Sim, bem? estamos. Ah, tá, porque deu um apagão aqui, eu assustei. A gente fica Estamos. preocupado Me com a ouvindo e lhe internet. vendo. Obrigada. Ah, que bom. Então tá. Bom, o convite da Aline, o convite generoso da Aline, né? A segunda vez que eu me encontro com vocês, se não me falha a memória, a primeira vez foi durante a pandemia ainda. E, e a tecnologia nos possibilita esse tipo de encontro, né? Encontro feliz, assim, porque a gente está distante fisicamente, espiritualmente muito conectados. Eu senti toda a vibração positiva que sustenta o trabalho de vocês. E virtualmente, a gente ainda tem o gostinho de poder escutar a voz, né? De ver o sorriso, de olhar nos olhos, né? Isso tudo nos dá muita satisfação. E então,
inicio agradecendo esse convite de vocês. A temática foi proposta pela própria Aline. Ela até me pediu para falar um tema, mas eu disse, olha, eu gosto sempre que a casa me proponha, porque a proposta saindo de vocês, eu vou estar atendendo alguma demanda ou demandas que digam respeito ao cotidiano de vocês, à realidade de vida, às lutas, às dificuldades que vocês enfrentam, mas também as conquistas, né, o trabalho que desenvolvem em equipe. Foi então, perdão, que ela me falou sobre a temática dos falsos profetas. Eu acho que esse tema foi tão abordado dentro do meio espírita, por tantos companheiros, oradores, estudiosos, que a gente não pode tentar inventar a roda, né? A gente tem que seguir o viés de entendimento que se inicia lá na obra básica, né? A didática adotada pelo professor Allan Kardec. E a didática dele é muito simples, muito elementar e muito óbvia, né? Não há como você descrever um falso profeta, muito embora esse seja o título do capítulo que nós vamos começar utilizando, né, que é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há como você falar sobre um falso profeta, diferenciá-lo, se você não tiver uma noção muito clara do que é ser profeta. O que é o dom da profecia, né? Do que se trata a tarefa, a missão de um profeta. Primeiro, isso tem que estar muito bem sedimentado, essa base de conceituação tem que estar muito bem exposta, para depois você trabalhar com o contrário disso, né? Com a antítese disso. Então, primeiramente, a gente vai tentar entender o que é um profeta, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu mencionei no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 4, Allan Kardec diz o seguinte: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Bom, então aqui a gente está trabalhando com o senso comum. Comumente, ordinariamente, normalmente, as pessoas associam a figura do profeta à figura de um adivinho. Que o profeta faz nada mais é do que antecipar, através do seu discurso, eventos que se darão no futuro. Essa é uma visão ingênua, é uma visão excessivamente simplificada de algo muito mais complexo, né? A tarefa do profeta é muito mais complexa, muito mais completa do que isso, do que simplesmente adivinhar o futuro, predizer coisas que vão acontecer. Não que isso não ocorra, não que isso não faça parte do trabalho de um profeta, mas não se reduz a isso, não se restringe a isso. Por isso que Allan Kardec continua dizendo no mesmo parágrafo: no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. E aí o cuidado de Allan Kardec em estender o dom da profecia para além do Velho Testamento, né? Bastando inserir ali uma palavra, o Evangelho, né? A referência ao Evangelho. Então, o trabalho dos profetas tendo o seu ápice dentro da tradição judaico-cristã, ainda no período veterotestamentário, né, do Velho Testamento, além do Novo Testamento, né, na construção da própria epopeia do Evangelho na Terra. E se consolidando no movimento espírita, né? Notem bem, a gente está restringindo aqui a nossa análise àquilo que nos interessa como foco, que é a tradição judaico-cristã, da qual nós descendemos, né? Tanto karmicamente quanto historicamente. A doutrina espírita, ela segue essa linha de desenvolvimento da religiosidade. E muitos de nós tivemos várias encarnações dentro desses ambientes religiosos. Do judaísmo, do cristianismo, catolicismo, protestantismo e atualmente no movimento espírita.
Mas o profeta ele não se restringe a esse nicho religioso. Claro, né? Os profetas eles encarnam e trabalham a serviço de Deus em vários outros ambientes religiosos, não só na tradição judaico-cristã. Mas Allan Kardec aqui indica, olha, vamos analisar especificamente os profetas da tradição judaico-cristã, incluindo aqueles que trabalharam em nome do Evangelho também, né? Os profetas da primeira hora do cristianismo e posteriormente ao longo da história do cristianismo. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Esse é o tópico central, eu considero, da minha fala de hoje com vocês, né? A missão do profeta é a de instruir os homens. O que o profeta faz não é algo muito diferente do que um professor faz ou um escritor faz. A diferença é que o profeta é aquele que fala inspirado. Ele fala tendo como ponta de lança, como propulsão, como dínamo do seu movimento discursivo, a inspiração, a mediunidade da inspiração. Ele fala inspirado, né? Ele não fala sobre transe, mas fala inspirado. Luiz, então, dentro disso que você falou, qualquer um que esteja trabalhando no campo da instrução e que esteja fazendo isso inspiradamente, age como profeta? Exatamente. Um professor que entrar em sala de aula e a aula dele não ficar restrita à memória, à informação cognitiva transmitida de forma horizontal, né, puramente intelectiva, se esse professor consegue acessar planos de sintonia, de conexão com a espiritualidade, num patamar mais elevado, em algum momento a fala dele não fica restrita àquilo que ele estudou, ou àquilo que ele leu. Alguma coisa que se movimenta de cima para baixo, que cai do céu, vai também sair da sua boca. Ali ele foi mais que professor. Ele foi um professor com o dom da profecia. Um advogado, ou um promotor de justiça, num tribunal, numa situação de júri, e estudou a sentença, ou melhor, estudou o processo, e tem um discurso pronto, escrito no papel, mas em um dado momento se inflama espiritualmente, entra em conexão simbiótica com as esferas elevadas e dá uma passividade pelas vias da inspiração para esse plano superior, ali ele é profeta. Num tribunal, na condição de juiz dando uma sentença, um promotor de justiça, um advogado. Um político, numa tribuna, num parlamento, se ele consegue se desprender, né? Verticalizar, é um termo que o senhor Honório Abreu aqui em Minas Gerais, foi presidente da União Espírita Mineira, usava muito, né? A verticalização, né? A gente está na horizontalidade quando a gente está sintonizado só com o plano físico, com as mentes que se movimentam no plano físico. Quando a gente consegue conexão espiritual com esferas mais elevadas, a gente verticalizou. Então, um político que conseguir esse processo de verticalização, né, ele dá passividade e, inspirado, ele fala numa tribuna política. Ah, o orador espírita, ele pode ser só um orador espírita, como ele pode, de repente, falar inspiradamente, falar como profeta. Se ele simplesmente selecionou textos, decorou os textos e falou, repetiu, como um papagaio de pirata, né? Ele foi só um orador espírita. Mas se ele se preparou espiritualmente ao longo do dia, teve disciplina na conversação, nas ideias, nas imagens mentais que ele cria, se relacionou bem com as pessoas, para
para se nutrir de vibrações positivas, fez o uso da prece ao longo do dia, né? Quando chega à noite, numa reunião como essa, ele é bem comum que às vezes o roteirozinho que ele preparou fica de lado porque ele se sente inspirado. Fala inspirado, né? Na tradição judaica você dizia isso, que o profeta é aquele que Deus deixa o coração dele incandescente, inflamado, vira uma tocha acesa, e aí aquela labareda, aquele fogo sai do coração para a boca, né? E transborda, como se fosse uma erupção vulcânica, né? Daí a expressão bíblica que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E do ide pregai, né? Ide, as línguas de fogo são sobre vossas cabeças, é uma referência ao fenômeno do Pentecostes, né? Que é apresentado no Ato dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, quando os discípulos falaram de forma inspirada, né? As línguas de fogo. É uma referência a esse coração inflamado, né? A esse coração inspirado. Agora, para além dessa missão de instruir os homens, tem o processo de revelação. E a gente pode primeiro considerar a sua expressão mais simplória, que é a adivinhação do futuro, né? É adivinhar coisas que vão acontecer. Bom, o futuro não existe. O futuro, de forma concreta, não existe. Ah, Luiz, mas então como é que os profetas adivinham? O próprio Cristo profetizou, por exemplo, a demolição de Jerusalém. Como é que é esse processo de adivinhação? O que existe por parte da espiritualidade superior é um conhecimento profundo da nossa psicologia, das nossas tendências, das nossas inclinações boas e ruins, né, dos nossos hábitos, e com base nesse conhecimento profundo, sabendo sobre nós coisas que nem nós sabemos, eles sabem qual é a probabilidade maior de um evento se dar, um evento acontecer. E aí, então, inspiram profetas para que eles apresentem ao homem essas possibilidades, né? Aqui, para usar uma expressão jocosa aqui do Brasil atualmente, é dar ruim, né? Antes da coisa dar ruim, a espiritualidade avisa. Então, isso já é uma máxima da tradição rabínica, né? Que remonta ao tempo de Jesus, que dizia assim, profecias são ditas para não se realizarem. Entendeu? Então, quando o Cristo diz, ah, quando o Cristo afirma assim, ó Jerusalém, né? E em verdade vos digo, não restará pedra sobre pedra, antecipando a demolição do templo, ele diz aquilo com a intenção de que as pessoas ouçam, modifiquem sua conduta e isso não resulte numa tragédia social, como foi, por exemplo, a destruição da cidade. Profecias são ditas para não se realizarem. Se elas se realizam é porque as pessoas não ouviram a profecia, né? Então tem essa dimensão da revelação das coisas ocultas. Mas tem mais um aspecto, que é quando a oratória, o discurso, a palavra, que pode ser um médico dando uma dura num paciente no hospital, pode ser uma mãe puxando a orelha de um filho em casa, né? Quando a profecia ela revela sobre nós coisas que eram desconhecidas sobre a nossa realidade presente, isso também foi revelar coisas ocultas, né? Então, às vezes, as pessoas procuravam Chico aqui em Uberaba, entravam na fila, pediam um conselho, o Chico falava coisas assim, que elas saíam de lá com os olhos arregalados, assim, surpresas, porque ele disse alguma coisa sobre ela que ela mesma não sabia. Não é alguma coisa do futuro, do presente mesmo. Dizia alguma coisa sobre a condição dela que ela não tinha percebido, sobre a sua intimidade, né? Então, a profecia ela revela coisas ocultas também nesse sentido, né? Os textos do Emmanuel são proféticos nesse sentido. Emmanuel é um grande psicólogo da alma, né?
Então, às vezes a gente abre uma página ao acaso do livro Vinha de Luz e a gente lê o texto e parece que o Emmanuel nos desnudou, né? Parece que ele nos revelou ali. Nossa, como é que o Emmanuel sabe exatamente o que eu estou sentindo agora? O dom da profecia, né? Ele escreveu inspirado. Então, isso é o profeta. Profeta é aquele que tem a missão de instruir, revelando coisas. Coisas sobre o presente da humanidade, coisas sobre o passado da humanidade, passado que a gente, coisas do passado que a gente nunca tinha percebido, nunca tinha se dado conta, e coisas sobre o futuro, né? Futuro no sentido de probabilidade, indicando, olha, este comportamento infeliz vai resultar mais ou menos o médico mesmo que fala, olha, se você não parar de comer açúcar, você vai desenvolver uma diabetes. Você tem uma genética com tendência para isso, você tem um histórico familiar. Não coma doce que você vai ter diabetes e vai sofrer com isso. A pessoa não dá ouvidos ao médico, vai lá e se dá mal, né? Desenvolve a doença. Quer dizer, aquele discurso do médico foi profético, porque possivelmente foi o nosso avalista reencarnatório, os benfeitores da minha encarnação, que falaram por meio da mediunidade do médico, né? Ali tem o conhecimento dele, médico, mas tem também a parte inspirada, né? Tem a passividade que ele deu para o plano maior. Pois bem, nós estamos aí no finalzinho, né, já do meu tempo, mas eu queria chamar então a atenção para aquilo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 desse capítulo, aponta como sendo o falso profeta, o mau profeta, né? Sabendo o que é um profeta, a gente vai agora entender o que não é um profeta. Então, Allan Kardec diz assim: se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: esses são realmente enviados de Deus. Ou junto com o discurso inspirado, tem que ter um contraponto, tem que ter uma coxia, né? Tem que ter um bastidor íntimo na vida do profeta, da pessoa inspirada, que seja coerente com o discurso. Tem um exemplo que eu gosto muito, né? Que está entrando em desuso porque hoje é a nossa moeda de plástico, o cartão de crédito, né? Mas se a gente pensar, ou então o Pix, mas a gente pensar na época do cheque, não sei quantos de vocês aí vão se lembrar do cheque de papel, né? Você podia preencher um cheque com a letra mais bonitinha, né? Pôr a sua assinatura e entregar para alguém. Aquilo tinha um valor real? Sim e não. O cheque em si só teria valor se na conta do cheque tivesse dinheiro. Concordam? Caso esse dinheiro não estivesse na conta, esse é um cheque sem fundo, um cheque que só tem valor no papel, né? A vida do profeta é isso. Junto com a palavra dele, as pessoas vão estar atentas para a vida deles. Porque se o valor tiver só na palavra dita ou na palavra escrita, se o valor não for encontrado e percebido pelas pessoas na vida do profeta, então ele vai ser um cheque sem fundo, não tem um valor real, né? Então é como se ele fosse uma espécie de estelionatário espiritual, né? Ao contrário, por exemplo, do Chico, que sempre falou inspirado, escreveu inspirado, né? Mais que isso, a escrita dele foi psicografada, né? Então, ali o que a gente percebe que havia uma coerência entre a vida do Chico e o texto que ele compartilhava pelo dom da profecia. E o discurso dele numa entrevista, por exemplo.
Então, você escuta o Chico falando numa entrevista lá, sei lá, com um repórter da Rede Globo, e o Chico está falando coisas belas. Mas também tem o feedback de quem conviveu com ele aqui em Uberaba, que via, por exemplo, ele ir no Mercadão daqui da cidade comprar legumes, tomates, e isso que me relatou foi um amigo querido aqui, o César Carneiro, que conviveu muito com o Chico. E o César falou que uma vez foi com o Chico no mercado. E o Chico punha na bacia que ele ia levar para o verdureiro pesar, pegava um tomate bom e um tomate podre. Um tomate novinho e um meio passado, meio velho. E aí o César Carneiro achou aquilo estranho e falou: Chico, por que que você pega um tomate bom e um tomate velho? Um tomate bonitinho e um tomate feio? Todo mundo seleciona. Gente, eu estou dizendo isso, mas isso é um hábito brasileiro, né? Eu sei que no Canadá tudo, as verduras vêm todas embaladinhas, refrigeradas, né? Aqui no Brasil tem a famosa banca da xepa, né? Ali tem todo tipo de legume e o cliente que seleciona, né? Mas o Chico tinha o cuidado de selecionar um bom e um ruim. E aí o amigo, o César, perguntou: Chico, por que você faz isso? E ele falou: meu filho, se eu só pegar os bons, eu dou prejuízo para o verdureiro e não deixo um legume bom para a dona de casa que vai vir aqui depois de mim. Então, o evangelho é detalhes, né? Olha, o detalhe na vida dele, que dá respaldo, dá lastro, força para o discurso que ele compartilha no livro, que ele compartilha na entrevista. Então, o profeta, ele tem que ter uma vida que respalde, que sustente o discurso que ele compartilhou. Quando não existe esse lastro de virtude, esse alicerce, essa base de virtude, ele é um estelionatário espiritual. Ele só tem um discurso bonito. E com o tempo, ele vai perdendo a sintonia, a conexão com a espiritualidade superior e ficando cada vez mais à mercê das entidades mal intencionadas. É quando o próprio discurso dele começa a ter elementos estranhos, elementos que fomentam o desentendimento entre as pessoas, que fomentam o mal-estar entre as pessoas, porque o discurso vai cada vez se parecendo mais com a vida que ele tem. Tá certo? Bom, aqui no meu relógio tá dando 00:30 aí no Brasil. Creio, então, que eu cheguei no finalzinho do meu tempo. É isso, Aline? Sim, 7h30 aqui. Está Beleza, ótimo, então. né? Estamos adorando. Obrigada, Luiz. Mas se você tiver alguma consideração final, fique à vontade e depois a oração. Obrigada. Não, é só encerrar dizendo isso, que a gente, o profeta bíblico, né, os tempos, a era dos grandes profetas, ela passou, ela, ela veio com grande força no Velho Testamento, depois durante o Evangelho, né, Paulo inspirado, pregando em hebraico no Sinédrio em Jerusalém, depois mais tarde com Allan Kardec, as mesas girantes, né, o alto se revelando através dos médiuns da sociedade parisiense. Isso tudo é profecia, mas também a dona de casa, conversando com o marido que está se excedendo um pouco no álcool, se ela tiver com um profundo amor, ela pode estar falando inspirada, né? O filho, o irmão mais velho aconselhando o irmão mais novo no cotidiano da escola, ele pode estar falando inspirado. Então a profecia, ela se revela também no cotidiano, em situações aparentemente triviais. Por que eu digo aparentemente? Porque nós somos rodeados por nuvens de testemunhas. Então, quando a gente aconselha, quando a gente fala inspirado e com amor com alguém que a gente ama, tem uma multidão de desencarnados acompanhando aquilo e sendo beneficiado por essa fala inspirada. Só que essa fala inspirada tem que estar sempre no anteparo de uma vida reta, né? Senão ela é falsa.
E é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe o grupo de vocês, o esforço e o trabalho de vocês. Obrigada, Luísio. Você pode fazer a oração, então? Com certeza. Agradecer a nosso bom Jesus por esse encontro amigável, afetuoso, entre os amigos que se encontram nesse momento, em terras canadenses, no meu coração aqui no Brasil, Senhor. Além daqueles desencarnados que são beneficiados por essa reunião também. Todo esse movimento de luz, o esforço pelo entendimento do Evangelho, Senhor, seja considerado pelas equipes que te servem no mundo. E que o bom fermento, Senhor, faça com que essa iniciativa se expanda, levando a espiritualidade aos corações que pouco conhecem da vida espiritual, Mestre. Nos conceda esse benefício por acréscimo de misericórdia, Senhor. Que assim seja.